Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é a nossa aula 6 de urgência e emergência. A gente vai dar continuidade às emergências clínicas, tá? Hoje nossa aula nós vamos abordar sobre mais algumas emergências clínicas e falar sobre elas, os primeiros socorros necessários para essas urgências. Na última aula, a gente passou as atividades, algumas pessoas já me enviaram. E quem não enviou ainda, lembre-se que é até hoje, tá? Pra gente poder pontuar. Essas atividades, elas são avaliativas. E a gente teve também, né, o estudo de caso. Eu expliquei pra vocês ele, né, quando eu passei. Mas quem tiver dúvida, pode me pedir, que eu terei o maior prazer de explicar novamente e esclarecer as dúvidas. Vamos pensar um pouquinho, né, na urgência e emergência, um quadro de agravo que a gente tem aí, que são as intoxicações e envenenamento. Qual a diferença, né, desses dois conceitos? O que esses conceitos significam? Qual a gravidade desses dois conceitos, né? O que é mais urgente, o que não é? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Então vamos lá. A história das intoxicações. Primeira coisa, né? É algo que ocorre com frequência nos atendimentos na urgência, né? Vocês vão ver que no pronto-socorro é uma rotina comum. Criança, principalmente, elas são intoxicadas. Por quê? Primeiro que a criança, o corpo é menor e a quantidade de substância, né, inalada, absorvida pelo organismo é uma quantidade pequena para poder fazer um efeito, né, nocivo para o organismo. Então, as crianças, elas são as principais vítimas, né, de intoxicação. E a gente observa que isso é crescente. Primeiro, porque antes, né, no passado, a gente não tinha tanta substância tóxica em casa. Hoje, pensando rapidinho, na sua casa, imagina o que você tem que pode uma criança inalar. Você tem soda cáustica, outra coisa que pode ter em criança, produtos de limpeza, né, os mais diversos, água sanitária, cloro. É uma coisa comum, né, da gente ter detergente. Então, as crianças, elas têm a curiosidade. E muitas vezes ela vai pelo cheiro e acaba inalando, né, e ingerindo também essas substâncias que podem causar alguma intoxicação. Então é importante a gente estar atento a isso. E a gente tem o veneno, né? Eu brinco que o remédio e o veneno só muda a dose, né? Se a gente for pensar, o que faz diferença entre o veneno e o remédio? A dose, né? A gente sabe que uma criança, se pegar um remédio dos pais e ingerir, ele pode ser nocivo, né? Vai ser um veneno. Já para a mãe ou para o pai que estiver tomando aquela medicação, ela não é nociva, né? Então a gente vai precisar estar atento a isso. Então, o veneno é substância, né, que quando inalada, absorvida ou aplicada na pele ou até mesmo produzida pelo nosso organismo, em uma quantidade relativamente pequena, ele provoca lesões no organismo devido à sua ação química. Então, o veneno nem sempre vai ser necessário uma grande dose. Ele pode ser uma quantidade pequena, né? Esse veneno, ele não tem necessariamente que ser algo muito grande, né, em proporção de quantidade. E a gente tem que observar alguns aspectos quando a gente vai tratar, né, criança ou adulto que está com envenenamento. Primeiro, tentar descobrir a natureza do veneno. O que foi que aconteceu? Quais são as vias que foram usadas para entrar esse veneno? A pessoa deglutiu, né, comeu, inalou, foi pela pele, isso é importante. Outra coisa é manter as vias aéreas férreas. Para quê? Para poder manter a oxigenação do organismo. Então a gente precisa, né, estar atento a isso. Manter as vias aéreas férreas. Administrar oxigênio. A administração de oxigênio não vai fazer nenhum dano naquele momento e vai ajudar com que essa pessoa se mantenha estável, com um quadro clínico bom. Então por isso a gente precisa fazer essa administração. Proceder, né, à respiração artificial sempre que necessário. Se a pessoa precisar de administração de oxigênio, uma quantidade maior, ou também se a pessoa necessitar de, por exemplo, vamos pensar, intubação, né? A gente sabe que o médico vai fazer o procedimento, mas a gente tem que estar atento a isso, tá? Coletar a amostra de sangue arterial para fazer a avaliação desse sangue, ver como que está a situação. E aí isso vai depender da prescrição do médico. Se o médico solicitar, a gente faz a coleta. Lembrando que em alguns hospitais a gente tem a rotina de já ter a farmácia responsável, tá? E aí vai depender do critério
de onde vocês estiverem trabalhando. Se quem faz a coleta é a farmácia ou se são vocês. Outra questão é fazer o cateterismo vesical de demora e monitorar a diurese. A gente sabe que quem vai fazer o cateterismo vai ser o enfermeiro nível superior e a gente vai monitorar aí a diurese. Verificar a depressão neurológica, qualquer alteração. Se a pessoa chegou comunicativa, tá normal, beleza. Mas se a pessoa teve uma alteração aí neurológica, a gente precisa comunicar urgentemente. Por quê? Porque essa pessoa pode se agravar, né? O quadro dela é um quadro que pode mudar por causa do veneno, presença do veneno no organismo. Considerar a lavagem gástrica, né? Ou qualquer coisa que provoque vômito de acordo com a indicação do fabricante do produto que causou envenenamento. E a gente precisa conhecer o que levou esse envenenamento, né? Para poder fazer esse procedimento. E também conhecer o tipo de veneno. Tá? Se for um veneno corrosivo, né? Como os ácidos, e a gente tem alguns ácidos que são comuns, por exemplo, o sulfato ácido de sódio, desinfetante de banheiro, né? Eles são ácidos, ácido acético, vinagre, ácido sulfúrico, ácido oxalativo, oxálico, ácido sulfurílico, né? O flúor de piscina, iodeto, o cloro. Então a gente precisa estar atento a isso. E também as substâncias corrosivas com base alcalina, né? A gente tem aqui o hipoclorito de sódio e o carbonato de sódio, né? Que é a soda cáustica, que são bem comuns. E a gente tem também os clareadores, usados aí nas residências, né? Produtos de limpeza. Então a gente tem que estar atento a isso. O que foi ingerido? Por quê? Dependendo da substância, se você provocar o vômito, é pior, né? Então a gente tem que estar atento à substância ingerida por esse indivíduo. E observar as manifestações clínicas. Normalmente, o que a gente observa é dor intensa. A pessoa relata que está com uma dor intensa, uma sensação de queimação na boca e garganta. A deglutição, né, quando ela se tenta deglutir, a própria saliva, ela sente muita dor, que ela fica às vezes espumando a boca. Aquela salivação excessiva, a pessoa fala, a pessoa está espumando a boca. Não é que ela está espumando, é que ela não consegue deglutir por causa do excesso de saliva. Ela vai ficar com o aspecto de estar salivando, né? Está espumando a boca. Na verdade, ela está com uma dor muito grande para deglutir por causa da substância, principalmente se a substância foi via oral. Então, ela vai ter esse problema, esse acúmulo de saliva na boca. Outra coisa comum é o vômito, né? O próprio organismo ele vai fazer a tentativa de expulsão dessa substância, né? E a gente vai ter a presença do vômito. E a gente tem que observar a destruição da mucosa oral. Pode ser que a pessoa, né, durante o processo de alimentação, tenha a boca toda destruída por causa da substância, tá? E a gente tem que avaliar, até mesmo porque pode ser necessário a sondagem dessa pessoa para nutrição posteriormente. Outra questão importante é que se a pessoa tiver deglutido, né, alguma coisa corrosiva, a gente pode ofertar leite. Por quê? Ele vai fazer o quê? A neutralização desse ácido, tá? Então existe essa possibilidade. Mas a gente tem que ter certeza que o veneno, né, o que ela ingeriu era corrosivo, tá? Se for algo alcalino, não vai resolver. Mas no caso da substância corrosiva aí, vai ajudar. E uma questão de alerta, tá? Muito comum. A gente nunca vai provocar o vômito no paciente. Nunca, tá? Se a vítima ingerir um ácido forte, uma base, ou qualquer outro solvente corrosivo, né, ou algum hidrocarboneto, a gente não vai provocar o vômito. Essa pessoa vai ser conduzida ao hospital e, se necessário, feita a lavagem, mas o vômito não. Por quê? Porque o próprio vômito ele é ácido. Quando você vomita, né, você tem o pH alterado, já teve uma lesão, então você vai estar causando mais uma lesão. Além disso, pode ser que alguma úlcera, né, que a pessoa tenha, possa vir a romper e a pessoa ter uma hemorragia. Então, a gente jamais vai provocar um vômito. E quando for venenos não corrosivos, né, tem substâncias que não são corrosivas. Aí pode ser feita a indução do vômito, né, para a pessoa eliminar aquela substância. Fazer a lavagem gástrica. Instruir, né, a família a trazer uma amostra do veneno para o hospital. Então, orienta a família. O que aconteceu? O que a criança ingeriu? O que o adulto ingeriu? Isso seja levado aí para a unidade de urgência e emergência, né, para o hospital, para que essa pessoa possa ter o tratamento adequado, tá? Mas eu não tenho certeza. Eu acho que foi, tá? Isso é muito comum.
Por quê? Porque às vezes no desespero a mãe tira a criança do local e nem avalia o que aconteceu. E aí, se for possível, né, fazer essa avaliação para identificar melhor o que aconteceu, beleza. Se não for, aí a gente vai tratar como qualquer outro agente, né, tomando o parâmetro dos sinais e sintomas que essa criança for apresentando. Outra questão muito comum é a inalação por monóxido de carbono, né? Eu brinco muito que isso aqui é comum, principalmente nos Estados Unidos. As pessoas, elas suicidam por monóxido de carbono. Como assim, Ana? O que acontece? Se você fechar, né, uma garagem, né, as garagens dos Estados Unidos são fechadas, não é área ambiente igual as nossas no Brasil. Então você fecha e liga o carro, você não tem ventilação. Então o monóxido de carbono ele vai entrando, até que a pessoa fique intoxicada, leva um rebaixamento da consciência e acaba morrendo por causa da hipóxia, né? Ela não vai ter mais oxigênio no organismo. O monóxido de carbono ele tem afinidade pelas nossas hemoglobinas, né? E ela é quem carrega o nosso oxigênio. Então ele se liga e aí não permite que o oxigênio se ligue. Então a gente acaba ficando intoxicado e morrendo por falta de oxigênio, tá? Esse é o princípio básico. No Brasil isso não é tão comum se a gente for pensar em nível de garagem, né? Foi o exemplo que eu falei. Por que eu citei esse exemplo da garagem dos Estados Unidos? É muito comum vocês verem isso em filme, né? A pessoa liga o carro e fica dentro do carro, né? E morre. E quando a gente vê, a gente fala assim, isso é coisa de filme. Não é, né? Na verdade, existe essa possibilidade mesmo. E aí, o que a gente observa, né? Que a inalação excessiva, ela pode levar a uma hipóxia e aí você pode ter danos irreversíveis cerebrais e levar à morte, tá? Então, o princípio básico dessa inalação de monóxido de carbono é o efeito, né, que ele tem, né, o monóxido, o CO, ele não utiliza hemoglobina, então ele se liga, né, ao carregador de oxigênio e não se desliga. Então, onde o oxigênio ele entrar, ele vai estar presente. E o monóxido de carbono ele provoca lesão por hipóxia. O que é hipóxia? Ausência de oxigênio. E a história, né, da exposição do CO ou monóxido de carbono justifica tratamento imediato. Então a gente tem que estar atento. Atualmente, o que a gente observa muito são as queimadas, né? Nós estamos vivendo um período seco, né? Nós estamos na seca, e esse período é muito comum as pessoas colocarem fogo, né? Além de liberar CO2, libera CO, gás carbônico e monóxido de carbono. E o que a gente observa? A congestão total, né? Vocês devem ter observado que a minha voz está um pouquinho alterada, é uma consequência disso, né? Eu não tenho, o meu sistema respiratório sofre um pouquinho nessa época do ano. Alguns de vocês talvez vão ter alguns sintomas parecidos, né? Não é um resfriado, o corpo tá ótimo, mas acaba que tem uma congestão por causa da presença mesmo dessas fumaças aí e o tempo seco. E a intoxicação, né, pelo monóxido de carbono, ele é um tratamento de emergência e a gente tem como objetivo, né, reverter qualquer dano cerebral e ao miocárdio, né? A gente quer proteger o cérebro e o coração. E aí a gente precisa acelerar a eliminação do O2, né, do CO, e administrar o O2. Então a primeira coisa é a administração de 100% de oxigênio, né, e observar esse paciente quanto às alterações neurológicas. Então a gente oferta o oxigênio com o objetivo de que esse corpo consiga eliminar o mais rápido possível essa concentração de monóxido, tá? Então é importante a gente estar atento a isso. Outra questão, né, envenenamento por contato. A gente observa muito, eu até coloquei aqui uma imagem de uma criancinha. Eles são bem atentos, né, a isso. Se eles estiverem perto ao alcance, eles pegam. Então, se a gente observar que derramou qualquer substância na criança, o que a gente vai fazer? Lavar bem a pele com água, deixar a água fluir bastante enquanto a pele, enquanto você remove a roupa, né? Então, deixar em contato com a pele e esfregar vigorosamente a pele com água, tá? Então, você esfregar com água, você não vai passar sabão, você não vai passar nada, por causa do risco de reação, né? Mas a água você vai lavar abundantemente. Aí, quando eu falo abundantemente, muita gente me pergunta, o que é isso? É deixar a criança ali, ou adulto, né, que tenha entrado em contato, por pelo menos uns 5 minutos com a água corrente, tá? Uma grande quantidade, lavando para diluir. Então a gente precisa dessa grande quantidade. Pode ocorrer também, né, a inalação, e aí o tratamento não vai ser só lavar, vai precisar do oxigênio,
E sempre estando atento à questão neurológica, né? Como que essa criança tá, como esse adulto, né, que teve esse envenenamento por contato está. Se tá consciente, não tá consciente, sempre observando isso. E uma outra intoxicação alimentar, né, que pode ocorrer por ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas. Eu falo que uma intoxicação alimentar muito comum foi aquela da cerveja Baker, né? A gente vivenciou isso aí, viu isso na mídia. Um grande número de pessoas acabaram morrendo, né? Um grande número, se for pensar que foi uma substância que não poderia estar lá, né? E aí, que era o glicol, né? O dietilenglicol. E aí, eles ingeriram, né, uma substância contaminada na sua bebida, né? Isso gerou a morte de algumas pessoas. Não lembro exatamente o número certinho, mas foi um grande número de pessoas que tiveram complicações e morreram, né? E isso foi aqui em Belo Horizonte, né? A gente fala um grande número porque foi uma população bem restrita. E diante da intoxicação, a gente tem que determinar sempre a fonte, né, e o tipo de intoxicação alimentar. O tempo de manifestação dos sintomas, quando que eles começaram, o que foi ingerido, a gente também precisa olhar o que foi ingerido, quantidade que foi ingerida, se houve ou não presença de vômitos, se teve presença de diarreia. Por que eu gosto de falar do vômito, diarreia e chamar bem atenção? Porque são sinais do próprio organismo tentando eliminar essas substâncias, tá? Além do corpo, né, gravar, mas ele também tenta eliminar. É observar, né, se existe algum sintoma neurológico que possa indicar uma intoxicação do sistema nervoso, a presença de febre e o aspecto do paciente, né? O paciente está consciente, não está consciente, consegue relatar o que aconteceu e monitorar os sinais vitais. E a gente sempre tenta pesar esse paciente assim que ele chega, né, pra gente monitorar o ganho ou perda de peso, tá? Porque o ganho pode ser um edema, tá? Por isso do ganho. Mas ele não vai estar ingerindo nada, né? Ele vai estar se alimentando, tá? Mas ele pode ganhar por retenção de líquido. Então a gente precisa fazer essa avaliação do paciente. Uma outra intoxicação muito comum é a intoxicação alcoólica. Quando eu falo da intoxicação alcoólica, até brinco que a gente fala assim, não, mas o álcool não é tão perigoso, tá? Bem, o etanol, ele é o principal, né, álcool utilizado aí nas bebidas. E a gente tem uma concentração de 2 a 6 na cerveja, observando que as artesanais elas têm uma quantidade maior. Os vinhos, de 12 a 20%. O uísque chega até 50%, né? E a aguardente, né, a cachaça, também chega próximo a 50%. É altamente difusível, né? Ele entra no organismo e rapidamente é absorvido. E 2 a 10%, né, eles vão ser eliminados pelos rins, pulmões, e o restante vai ter que ser metabolizado pelo fígado. Ou seja, se a pessoa ingerir 100 ml, né, pensando 100 ml de etanol, não 100 ml de cerveja, 100 ml de etanol, ela vai precisar eliminar 90 pelo fígado, né? Então, uma grande quantidade. E o indivíduo ele é considerado alcoolizado quando ele apresenta uma taxa, né, a partir de 0,6 gramas de álcool por litro no sangue. Então, se um indivíduo tem 5 litros de sangue, ele vai apresentar, né, esses sinais de embriaguez, né, quando ele tiver com 3 gramas de ar no organismo. Então, é uma quantidade muito grande. E aí, como que a gente observa isso? Com 2 latinhas de cerveja, 2 latinhas, né, 350 ml, ou 2 doses de uma bebida destilada, tá? Então, não é uma quantidade grande. Se você for pensar 2 latinhas de 350 ml, tem pessoas que bebem muito mais que isso, né? As pessoas bebem 12 latinhas de cerveja, fácil. E aí a gente tem que observar a quantidade de álcool e o efeito que ela vai levar, né, no organismo. O que eu tenho observado, né? O que a gente observa? Que quando a pessoa ingeriu aí um copo de cerveja, um cálice pequeno de vinho, uma dose de uísque, o que ela vai ter? Ela tem as funções mentais que vão começar a ficar comprometidas, né? Então a percepção de distância e de velocidade são prejudicadas. Então aqui entra aquela questão de não poder dirigir embriagado, né? Mas eu só bebi um copo de cerveja, mas a percepção de distância, né, e de velocidade já é prejudicada. A pessoa está a 100, não percebe, a pessoa acha que dá tempo de terminar de atravessar uma via com o carro e atravessa a frente de outro carro e causa um acidente. Quando a pessoa ingere 2 copos de cerveja, um cálice grande de vinho, 2 doses de bebida destilada, o grau de vigilância diminui. O que é isso? O campo visual dela também diminui.
Então ela não está mais tão alerta, né? Então ela já não está com uma percepção de um todo, né? O cérebro começa a relaxar e dá sensação de calma, de satisfação. Então a pessoa está de boa, está relaxada, está tranquila, né? Por isso que ela não deve, como no exemplo que a gente está falando de dirigir, pegar um veículo. Já de 3 a 4 copos de cerveja, ou 3 copos de vinho, ou 3 doses de uísque, você tem um reflexo retardado. O que é isso? Você tem dificuldade de adaptar a visão, né? Quando você está no claro vai para o escuro, ou do escuro para o claro. Superestimação das possibilidades, né? Você acha que está a tempo, tudo pode. E minimização dos riscos, né? A pessoa acha que não tem perigo não. É o tal do, não, vai embora não, que você já bebeu. Não, tá tudo bem, não tem perigo não. Ah, e outra, questão da agressividade. A pessoa ela tem coragem, né? Ela acaba tendo a coragem de agredir o próximo, ela acaba tendo coragem de falar coisas. Então ela vai ter uma coragem maior, né? Por isso o risco também. E a partir, né, dessa taxa aqui de 0,8, a pessoa já ingeriu uma grande quantidade de bebida e aí ela já começa a ter, né, uma absorção no organismo já mais lenta, então a quantidade de álcool já é uma quantidade bem considerada e a pessoa já tem, né, uma incapacidade de dirigir, incapacidade de concentração e falha na coordenação neuromuscular. Quando a pessoa começa a andar e transitar as pernas, né, a gente fala trançando as pernas. Por quê? A pessoa já ingeriu uma quantidade muito, muito grande de álcool. Então a gente tem aí, né, embriaguez, torpor, visão dupla aí com 2 gramas. Embriaguez profunda é quando a pessoa já tá, aquela pessoa que você vai conversar, ela cai e já não responde. Você conversa com ela, te olha tipo, tá tudo bem. Então ela já tá bem embriagada. E o coma, né, quando a pessoa desliga totalmente. E aí já é um grau grave, né? Se não tratado imediatamente, a pessoa pode inclusive morrer. E a gente tem que tratar essa intoxicação, né? Intoxicação alcoólica ela pode não complicar. Então não tem necessidade nenhuma de tratamento. A pessoa vai ter aquele vômito, passar mal e beleza, né? Aquela ressaca no dia seguinte, tá tudo bem. O estupor alcoólico, né? Ele é curta duração e deve ser apenas observado em estados neurológicos. O que a gente vai observar? Teve rebaixamento de consciência, a pessoa está respirando, sinais vitais, tá? Então não tem necessidade de levar essa pessoa, esse indivíduo, para uma internação. Só observar e depois essa pessoa vai ter uma ressaquinha e recuperou a vida normal. E a intoxicação alcoólica sintomática, aí a gente já precisa de uma atenção hospitalar. Por quê? Porque o paciente ele pode ficar inquieto, hiperexcitado ou até mesmo agressivo, tá? E aí a gente tem que usar a contenção e, em alguns casos, sedar, tá? Mas aí isso vai ser de acordo com a necessidade do médico, que ele vai avaliar no pronto-socorro o que vai fazer. Mas esse caso a gente às vezes precisa mesmo da internação. E o coma alcoólico, o paciente já vai direto para uma unidade de terapia intensiva, né? O centro de terapia intensiva, para fazer o quê? Para tratar o que ele vai estar apresentando, né? Normalmente distúrbios metabólicos, porque o fígado dele está totalmente congestionado, e manter as funções vitais, né? Então, esse é um paciente grave. Quando chega nesse quadro aqui, já é grave. Então, a gente tem que estar atento a isso. Medidas gerais, né? Que a gente vai ter que fazer com o paciente alcoolizado. Manter o paciente em decúbito lateral, né? Por que lateral? Para a pessoa poder vomitar e não ter risco de aspirar o próprio vômito e ir no pulmão. Aquecer o paciente, né? Se a pessoa tiver com frio, a gente tem que aquecer para evitar hipotermia. Avaliar os sinais vitais periodicamente, monitoração dos sinais neurológicos, se for necessário, né, fazer a lavagem do estômago, vai ser passado uma sonda nasogástrica, tá? E isso vai aliviar um pouco a compressão do estômago, principalmente quando está muito cheio ainda. Manter as vias aéreas pérvias, né, manter a oxigenação e, se for necessário, fazer a oferta de oxigênio ou até mesmo a intubação no caso do coma, né? A pessoa não vai conseguir manter sua respiração naturalmente. E aí a gente tem que estar atento, né? Que as pessoas, elas têm um nível aqui de tolerância para o álcool diferente. Então a gente também tem que estar atento a isso. Eu brinco que a gente fala assim, mas qual que é o seu nível de tolerância? A gente sabe que tem pacientes que ingerem álcool e não sentem nada. Outras pessoas ingerem e acabam sentindo alguma tontura com uma quantidade mínima, né? Então isso vai variar.
Então, assim, o nível de alcoolismo ali, a gente passou alguns números, né, para vocês na tabela, mas a gente tem que lembrar que cada organismo reage de um jeito, tá? Você nem sempre vai entrar em coma só quando você chegar naquele nível. Se o seu organismo for um organismo mais sensível, pode ser que você entre em coma antes, tá? Então, a gente tem que sempre observar isso também. E o que é intoxicação? Né? O veneno a gente já sabe que é algo que causa dano, né? E intoxicação ela pode ocorrer, né, por causa de uma substância que está no seu organismo que é tóxica. Um exemplo, né, pode ser química ou medicamentosa. Tem gente que tem uma tolerância ótima a vários medicamentos. Outras pessoas, um pouquinho mais de uma dose, ela já está intoxicada, né? Ela não oferece um risco necessariamente de morte, mas ela oferece alguns efeitos indesejados, né, por causa da intoxicação. Então precisa remover, tá? Então existem vários tipos de intoxicação, mas os mais comuns, né, é a ingestão excessiva de algum medicamento ou uma substância química, tá? E pode causar essa intoxicação. O que a gente tem que levar em relação à intoxicação? A intoxicação, ela necessita de um tempo de exposição, né? E aí a gente tem que observar que quanto maior o tempo que a pessoa fica exposta, né, maior serão as possibilidades de ter dano à saúde. Quando você fala que a substância é tóxica, você deve um contato com ela rápido. Nem sempre isso leva um dano, mas se você ficar, né, na presença dessa substância, você acaba tendo um dano, né? E aí isso vai demandar o tempo de exposição, que isso é importante pra gente, tá? Aqui é muito comum em acidentes de trabalho mesmo, tá? Então a gente tem que estar bem atento a isso. Aí eu sempre brinco que vocês vão perguntar para a pessoa quanto tempo foi de exposição, tá? Tem paciente que o tempo é mínimo e tem paciente que o tempo é maior, né? E ele mesmo relata, não, eu fiquei exposto a um tempo grande e aí, fiquei exposto 10 minutos, 20 minutos, né? Então isso também é importante. A concentração do agente, né? Se a pessoa ficou exposta a um agente químico concentrado ou já diluído. Eu tive inalação. Eu, por exemplo, na época da graduação, eu inalei alguns gases na faculdade, a gente manipulando, e eu inalei alguns gases, né? E uma colega estava trabalhando no laboratório, organizando o laboratório de uma aula de biologia celular, né? Não era algo que necessariamente envolvia substância, mas a gente acabou inalando uma substância e as duas tiveram, né, diarreia no final de semana. E as duas tiveram que ir para o pronto-socorro por causa dessa exposição. E a gente só descobriu a exposição posterior, né? Que aí quando a gente foi conversar com a equipe do laboratório, descobriu que a gente tinha, né, ficado exposto a um agente de desinfecção do laboratório. E a gente não sabia, né, que tinha sido feita a desinfecção e por isso a gente foi exposto e teve essa reação. Outra intoxicação, então assim, a concentração do agente também é importante, né? A gente não ficou tão exposto tanto tempo, mas acabou tendo um efeito aí da diarreia. E a toxicidade, né? A gente sabe que algumas substâncias elas são mais tóxicas que outras, e aí a gente precisa estar atento a isso. É uma substância muito tóxica? Se for, né, essa é uma informação também importante. E a susceptibilidade do indivíduo, né? A gente, como eu falei, nem todo mundo tem a mesma tolerância, né? Algumas pessoas bebem muito e não tem nada, outras pessoas com um pouquinho já tem uma intolerância maior. Então a gente tem que observar isso, né? Cada indivíduo ele vai reagir de um jeito, e isso é importante a gente estar atento. E também a natureza dessa substância, né? Se é um gás, se é um líquido, se é um vapor, né? Isso também vai ser influente na entrada aí dessa toxina no organismo, né? E é importante. Lembrando, né, que os gases, eles vão ser inalados, pulmão e corrente sanguínea. Então o efeito dele é muito rápido, né? Então isso também é importante observar. Né, na inalação, né, o que acontece? A gente observa que uma substância química nociva, ela entra pela via respiratória e está aí na corrente sanguínea. Já na pele, a nossa pele ela funciona como uma barreira. Uma barreira muito boa. Então a chance, né, de danos aí é bem pequena. Então a gente observa, né, se a substância teve ou não capacidade de penetrar na pele. E a gente observa se teve escoriações ou algum ferimento, tá, que possibilitou essa entrada. Por que a gente tem que observar isso, né? A pele em si, uma pele intacta, né, uma pele sem ferida nenhuma, sem nenhuma lesão, ela funciona como barreira, então a quantidade absorvida é bem menor. Já uma pele
que tenha alguma lesão, a chance já é bem maior em relação à lesão, tá? Por isso é importante a gente estar atento a isso. E a ingestão, né? A ingestão, além dela causar a irritação, né, no trato gastrointestinal, ela também pode provocar, né, danos desde contato com as mãos, a mucosa e a absorção no intestino até chegar a outros sistemas, tá? E a gente vai observar também que a ingestão, ela pode ocorrer acidental, né? Nem sempre a pessoa ingere uma substância tóxica porque ela quer. Às vezes é porque o alimento está contaminado, as mãos estão contaminadas, ou até mesmo por uma higiene inadequada de um alimento, né? Isso também pode levar uma ingestão, né, e uma intoxicação do indivíduo. E quais vão ser os sinais e sintomas mais presentes que a gente vai observar no caso de uma intoxicação? Sinais evidentes, tá? Na boca ou na pele, né, da vítima, que tem, por exemplo, mastigado, engolido ou aspirado, né, ou entrada em substância, em contato com substância tóxica, ela pode ter salivação excessiva, aumento ou diminuição das pupilas, tá? Isso é importante. Lembra que a gente já falou sobre as pupilas? Elas podem alterar, né? Pode diminuir, né? Ou pode dilatar. Pode ter sudorese, né? As pessoas vão começar a transpirar e até mesmo alteração na respiração, uma taquipneia, uma bradipneia e inconsciência, tá? A pessoa pode, inclusive, perder a consciência. Isso aí tudo vai depender, né? Do tempo de exposição, do que ela ficou exposta, né, da quantidade e do local de inalação, né, por onde foi entrado, se foi por inalação, contato da pele, via oral. E a gente tem que observar também hálito com dor estranho, né, ela também pode ser indicativo da intoxicação. Modificação na coloração dos lábios, interior da boca, isso também pode acontecer por causa do agente. Dor e a sensação de queimação na boca, garganta ou estômago também podem ser relatados. É comum a presença de sonolência, confusão mental e o torpor, né? Quando a pessoa perde a força, ela fica molinha. Pode ocorrer, né, as náuseas e os vômitos e a diarreia. Além disso, lesões cutâneas, né? Que podem ser até mesmo queimaduras intensas, com um limite bem definido ou em bolha, tá? Pode acontecer dependendo do agente que causou a intoxicação, ele causa alguma queimadura, principalmente na pele ou na mucosa, né, se a pessoa tiver inalado aí. Outros sinais pode ser convulsão, quando atinge o sistema nervoso, e a queda da temperatura corporal, né? Ela pode se manter abaixo do normal por causa da intoxicação, tá? Isso também pode ocorrer. E aí, a gente vai avaliar, né, esse paciente, se teve ou não intoxicação e como é que foi essa intoxicação, tá? E aí, vocês têm que estar atentos a isso. Atenta ao que, Ana? Quando eu falei isso, é a questão do que é que a pessoa inalou, o tempo de inalação, e atento, né, à idade. Lembrando que os velhos e as crianças são os mais susceptíveis, tá? Ah, Ana, quer dizer então que um adulto aí não vai ter nenhuma susceptibilidade? Vai. Um adulto também tem, mas quem é mais susceptível aqui são as crianças e os idosos, por questão fisiológica, tá? Mas a gente tem que estar atento quem é a idade, né, que teve essa contaminação e essa intoxicação, tá? Porque isso também pode determinar a necessidade da urgência e do atendimento. Um outro tipo de intoxicação, né, que leva eu falo que é intoxicação, mas na verdade é dano mesmo, são as insolações e a internação. O que é isso? São acidentes que provocam a ação na pele devido ao calor, tá? Então, exposição em altas temperaturas, exposição ao sol por um longo período, tá? Então, a gente pode ter essas queimaduras aqui, ó. E aí, a gente tem que lembrar o que é insolação, o que é a internação. A insolação é a exposição aos raios solares, tá? Então, toda vez que alguém fala, eu tô com insolação, tá resolvido, né? O problema foi a exposição aos raios solares, tá? Esse problema é muito comum na época do inverno, na época do verão, né? Por quê? Porque as pessoas vão pra praia, clubes, ficam expostas ao sol, então é algo bem comum. Já a internação, ela ocorre, né, ação no ambiente, né, um pouco arejado, e aí você acaba tendo um calor excessivo do ambiente. Por isso que alguns locais, eles têm o ar-condicionado, né,
Por quê? Porque você precisa de circular esse ar para que não tenha a intermação, que é o calor excessivo na pele, que vai acabar gerando um dano aí desse paciente, né, que vai gerar danos musculares. Por quê? Porque o músculo ele tem que trabalhar para eliminar o calor. E com isso, né, você tem um cansaço excessivo desse músculo. O músculo do corpo vai ficar fatigado, tá? Então a intermação ela é um ambiente muito quente. E aí, quais são os principais agentes causadores, né? Primeiro, umidade, né? Que se você tiver uma umidade quente, um local muito úmido e quente, isso também leva uma difícil, né? Controle da temperatura do corpo, tá? E aí pode causar uma intermação mesmo. A ventilação, né? Sem circulação constante de ar, o resfriamento fica difícil, né? E aí você tem nos casos pessoas que trabalham em fornos, fundições, caldeirarias e padarias. Elas estão sujeitas a isso. Por isso que é ideal, né, que esses locais eles tenham uma boa ventilação, tá? Nem sempre é possível, né? A gente vê que nem sempre o local de trabalho permite. Então, por isso a pessoa ela tem que revezar. Ela fica um tempo, sai, fica um tempo, sai. Não sair rapidamente para não ter um choque térmico, mas precisa desse revezamento. E as condições físicas, né? A gente precisa avaliar, né, o excesso de trabalho, porque ele aumenta a produção de calor do organismo. O próprio excesso de trabalho faz isso, né? A fadiga muscular ela acumula substâncias tóxicas para o próprio organismo. Lembra que a gente falou no início, quando estava pensando em intoxicação, que o próprio organismo pode levar danos, né? E o próprio organismo produz substâncias tóxicas. Aqui a gente tem um exemplo. E a predisposição desse organismo a uma falência hemodinâmica. Né? Tem pessoas que elas têm um controle hemodinâmico mais difícil. Por quê? Por causa do próprio organismo. Né? Não é nada porque ela é melhor ou pior que o outro. É uma condição do organismo, né? De manter o equilíbrio mesmo. Então a gente tem que estar atento a isso. Quem tem um risco maior? Os idosos e as crianças. Mas a gente tem que lembrar, né, que tem pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que estão em tratamento, às vezes, oncológico, eles têm um distúrbio aí na hemodinâmica, eles não conseguem se adequar a essa hemodinâmica tão facilmente. Por isso é importante a gente estar atento a isso, tá bom? Outra questão que a gente precisa avaliar também é a alimentação, né? Se teve ou não alguma alimentação excessiva, tá? Que isso também influencia, né, no aumento direto aí da temperatura corporal, tá? A gente observa que após a alimentação a temperatura corporal aumenta, tá? Então isso também é importante. A roupa, né? O tipo de roupa que a pessoa utiliza, roupas escuras, elas acumulam calor, então a pessoa acaba tendo uma troca de calor deficiente, tá? Isso também é um risco. Então a gente também tem que estar atento a isso. E orientar, né, a pessoa, se trabalha em algum local, né, que precisa de estar exposto a grandes temperaturas, que essa pessoa não utilize, né, roupas escuras ou de lãs para propiciar, para ajudar na troca de calor. Mas às vezes a pessoa trabalha em locais, né, que o calor, ela precisa usar roupas térmicas, e aí a gente precisa estar atento a isso também, que são casos de pessoas que trabalham em áreas em que a pele fica com contato direto aí, por exemplo, em fornos, né, para evitar queimaduras, ela precisa de roupas que favoreçam essa proteção, né, ela não permite a troca de calor do corpo com o meio, mas ela protege uma queimadura, tá? Mas lembrando dessa troca em tempos em tempos. E aí a gente vai observar os sinais que a pessoa vai apresentar. Normalmente o indivíduo ele queixa muita dor de cabeça, né? Uma cefaleia intensa, náuseas e tonturas, pode ter vômitos, o corpo pode ter uma elevação de temperatura acima de 42 graus Celsius. Então já é uma super hipertermia, né? A pessoa não tem só uma febrezinha. Pode apresentar insuficiência respiratória, né? A pessoa vai ter dificuldades em respirar. Cianose, né? Extremidades arroxeadas, né? Pele roxa, pele seca e quente e coma profundo, tá? E aí vai depender do tempo de exposição e da suscetibilidade desse indivíduo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro é tirar a vítima para um local arejado e fresco, né?
Colocá-la deitada, né, com o tronco ligeiramente elevado, então ela não vai ficar horizontal, vai ficar com a cabeça inclinada, e afrouxar as roupas, né. Colocar compressas úmidas e frias sobre a cabeça, fria temperatura ambiente, tá, não é gelo, porque senão você também causa um rebaixamento muito rápido da temperatura e isso pode também levar a algum dano. Oferecer oxigênio, né, normalmente 6 litros por minuto, ou até 10 litros por minuto com máscara, tá, e aí vai depender da necessidade do uso de máscara ou do catéter. O catéter é aquele nasal, a máscara é aquela que acopla como tudo. E levar o transporte para o hospital. Tá? Essa pessoa vai precisar de uma avaliação hospitalar e às vezes em algum caso até mesmo permanecer em observação por um tempo aí na unidade hospitalar. Uma outra emergência clínica, que eu falo que ela é super bonitinha, é uma emergência boa, mas ruim é o parto, normal. Ana, por que você fala que é bonitinho e desesperador? Tá, eu tenho 2 pessoas, né, que tiveram o parto normal em casa. Não porque quiseram, tá? Foram acidentes. Uma já estava no 2º filho e aguardou que tudo corresse bem. E aí ela ficou esperando que a doula dela e a enfermeira chegasse. A doula chegou, vamos pro hospital? Não. Vamos aguardar a enfermeira. Não, vamos pro hospital, não, vamos aguardar a enfermeira. E quando ela resolveu, não aguento mais, vamos pro hospital, o neném nasceu no corredor do apartamento. Outra aconteceu agora na sexta, já é uma pessoa conhecida, primeiro filho. Né? E a médica dela chegou na casa dela, ela fez acompanhamento em BH, e aí, resultado. Vamos pro hospital? Não, tá tudo bem, dá para esperar mais um pouquinho. E aí, quando decidiram, né, que não dava mais para esperar, o neném nasceu na garagem. Quando chegou na garagem do prédio, ela entrou em trabalho de parto, então o neném nasceu e ela já foi com o neném no colo, tá? Então, o parto normal em si, ele é algo normal, natural. Mas, a gente vai ver aqui que tem alguns casos que fogem dessa realidade bonita que eu falei, que é quando nasce naturalmente. Então, primeira coisa, né, é preciso esperar, tá? O parto, a gente lembra que o normal é preciso esperar, né? Infelizmente, os que não sabem também esperam, tá? Por quê? Porque tem gente que não sabe que tá errado. Tem gente que não sabe o que aconteceu, o que tá acontecendo, né? Quando eu falei aí, eu dei o exemplo de uma que teve o 2º filho, e por que eu contei primeiro do 2º filho, né? Foi até ordem cronológica. A do 2º filho aconteceu primeiro, que foi o primeiro. Quando aconteceu, foi algo assim, já era o 2º, ela sabia o que fazer. E como ela já tinha passado pelo trabalho de parto, muito tempo na unidade hospitalar, ela passou em pandemia, né? O 2º filho já foi na pandemia, foi quanto menos tempo eu ficar no hospital, melhor. E ela resolveu, né, que iria pro hospital quando estivesse pronta, né? Para ficar o menor tempo possível, né? Por causa do risco aí de uma Covid ou contato com outra pessoa que pudesse estar contaminada. Então, isso acaba, né, se for algo normal ainda, né, o neném tiver condições de nascer pela via normal, ela tá perfeita. Mas se tiver alguma complicação, isso também causa um problema, né, e a gente vai ver isso. O que a gente observa, né? A gente tem, né, as que têm o primeiro filho, né, as primíparas, elas têm 150 a 200 contrações, né, em um período de 6 horas. É uma quantidade grande. E a expulsão, né, ela tem 50 a 75 contrações e ocorre de 6 a 12 horas. Então, o trabalho de parto, ele pode chegar até 12 horas ou mais, tá? Pode chegar a 24. Olha só aqui. Multíparas, né? Alguém que já teve mais de um filho. Ele tem 101 a 150 contrações, o organismo dela já não tem um número tão grande, e ela pode chegar aí de 18 até 24 horas para ter o parto. Então, assim, é um período muito longo, né? E a gente observa os fenômenos, né? A gente tem o período ativo, que é o período que o útero está contraindo, né? E aí tem as contrações dos músculos abdominais, né? E o fenômeno passivo, que é o apagamento e a dilatação do colo do útero, né? A formação do segmento inferior, a constituição da bolsa, né? A amplitude do ducto vaginal e os movimentos descritos pelo próprio feto, tá? Então a gente tem esse momento aí passivo. E o trabalho de parto, ele é um momento muito complicado, né? Porque você tem muitas sugestões. Muita gente está às vezes dando palpite. E aí, vai ser normal? Principalmente quando vai chegando mais próximo,
Ou pessoas perguntando, não, aguenta mais um pouquinho pra você ter parto normal. A ignorância, a pessoa não sabe o que está acontecendo, e a solidão, né? Essa solidão hoje ela é bem trabalhada, até mesmo na urgência e emergência, que o pai ou um acompanhante de escolha da mulher fique com ela, mas nem sempre isso é possível, né? Às vezes a circunstância do momento do parto aí ela fica sozinha, né? E aí leva um medo, uma tensão e a presença da dor, né? E o medo da dor, né, acaba gerando outros medos. Então isso também é um momento complicado. E a contração, né? O que acontece na contração? Aqui, ó, a gente tá vendo a mulher deitada, né, horizontalmente, olhando a barriga de frente, você tem as contrações, ó. E aí você tem um colo longo. O que é isso? A pessoa tem as contrações, mas o colo ainda, ó, não está pronto para a passagem da criança. O colo apagado, quando você já tem a redução aqui do colo. O colo fino, né, você já está com ele quase desaparecendo, ele está pequenininho. E o colo dilatado, que é quando já tem abertura aí para passagem, tá? Então a mulher ela tem que passar por esses 4 períodos aqui. Tem mulher que chega a ter o colo fino, mas não tem a dilatação. Precisa reverter numa cesárea. Tem mulher que vai chegar até a dilatação, mas aí a gente vai ver que a criança está sentada, ou a criança está em pé, né, as perninhas que estão para baixo na cabeça. Então tudo isso vai interferir, tá? Então um pré-natal adequado, isso vai ajudar muito na hora do trabalho de parto, porque a gente vai saber como está essa criança. Mas algumas mulheres não têm essa assistência, porque às vezes não procura, ou porque às vezes não tem essa informação, acha que não é necessário, né? Ou às vezes não deu tempo, entrou em trabalho de parto, né? E não deu tempo às vezes de realizar um último ultrassom para saber como é que estava a criança. Então isso tudo é importante a gente estar atento. Então a vantagem que a gente tem, né, do parto normal. Eu falo que eu defendo muito o parto normal com as condições ideais, né? Porque ele oferece para a mulher uma recuperação mais rápida. A gente sabe que uma mulher que teve um parto normal, ela volta às suas atividades como andar, se autocuidar mais rápido sozinha. Previne inflamações, né, nas veias das pernas e outros problemas de circulação. Então o parto normal ele é bom. Há menos risco de infecção no parto normal do que no parto cesáreo, né? Primeiro que o corte do parto cesáreo é um local de infecção. Demanda uma cicatrização por um período maior, né? Há menos risco de hemorragia no parto normal, porque se evita, né, transfusões de sangue, né? Então você tem um risco menor da mulher complicar e necessitar. A mulher também ela vai ter uma maior possibilidade de ficar mais disposta, e isso vai facilitar a amamentação, né? A gente sabe que o parto cesárea acaba que a própria descida do leite aí ela pode ser retardada por causa do uso de anestésico, né? Não tem como você fazer uma cirurgia num parto normal, cesárea, sem anestesia, né? Mesmo que seja peridural, mulher numa anestesia geral, você tem essa intervenção que no parto normal não é, né? Não existe. Você pode ter uma redução, né, da dor na mulher, mas não é uma sedação tão profunda. Outra questão é que no parto normal, né, há menos dor, podendo a mulher curtir melhor o bebê. No pós-parto, quando você faz via normal, você não tem as dores do ponto, né? E aí você tem uma sensação dolorosa menor. Então a mulher acaba conseguindo cuidar da criança, amamentar de uma maneira mais tranquila e mais adequada. Há menos complicações urinárias também e abdominais quando você tem um parto normal. A mulher ela consegue recuperar as atividades fisiológicas mais rapidamente. No parto normal o bebê nasce mais alerta e ele tem um melhor estímulo, né? Porque o esforço para o nascer no parto normal, vocês vão ver que o esforço que a criança exerce, ela é algo que ajuda, né? A respiração, ao estímulo. Então uma criança que nasce de parto normal é uma criança mais ativa em relação neuromuscular, tá? Do que uma criança de parto cesáreo. A dor do parto normal pode ser aliviada através, né, do preparo da gestante no pré-natal. Por quê? Porque aqui você vai poder conversar com a gestante. A dor, às vezes, é a dor do medo mesmo. A dor da ansiedade, a dor de não saber o que está acontecendo. Nem sempre a mulher ela vai ter dor só física, né? O medo do novo, isso tudo interfere. As complicações da cesárea elas são mais frequentes, né? E mais graves. E isso pode levar, inclusive, problemas crônicos para a mulher, né? Então a cesárea ela pode oferecer problemas aí por muito tempo.
tá? Então, por isso é importante a gente estar atento a isso, né? Aqui eu trouxe algumas imagens, né, no período expulsivo. Aqui a criança já está em coroamento, ó. Você já consegue ver a cabecinha. Aqui já quase saindo, ó. Aqui você já tem, né, o desdobramento da cabeça, quando a criança põe a cabecinha e ela rota. Essa rotação aqui não é feita pelo médico, tá? É a própria criança que gira, tá? Isso é fisiológico no período expulsivo. Então a criança põe a cabecinha e gira, e aí sai o narizinho. Aí ela vai liberar um primeiro ombro, depois o segundo, né? Então ela passa os ombros e o tórax, e aqui já tá no período finalmente, né? Aí o médico ele vai aspirar as secreções da criança, porque acaba que ela aspira alguma coisa, e a dectação, né, que vai ser a saída natural da placenta, tá? A gente observa que a placenta costuma sair inteirinha, intacta, bonitinha. O médico só avalia se tá tudo certinho e pronto. Isso é um parto normal. Fácil, né? Quando eu falo assim, nossa, nem parece que dura 12 horas, 18 e até 24. Mas é porque aqui já tá no período expulsivo, né? É o último período aí da saída da criança. Então já é um período bem mais tranquilo. E qual é o mecanismo, né, de parto? Vamos pensar um pouquinho nele. É um conjunto, né, de fenômenos mecânicos que leva o concepto, né, o bebê, a atravessar o canal do parto até a vulva, né? São eles o período de contração uterina, contração dos músculos abdominais e do diafragma. Por isso que a mulher tem tanta dor, né, gente? São muitas contrações, e contrações fortes para expulsar a criança, né, para auxiliar essa passagem, né? E a gente sabe que uma contração é dolorida. Quem já teve contração de cólica, as mulheres cólica menstrual e o homem cólica de rim, né? Se alguns de vocês tiveram isso, sabe o tanto que é doloroso, né? Ou então é uma contração muscular que dói. Então a gente tem que estar atento a isso mesmo. Dói. Não, e não menosprezar. Por que eu falo de dói? Porque a gente às vezes menospreza. Nossa, você está muito lento, você está muito dramática, né? Às vezes a gente acaba não humanizando esse momento que é tão bonito. Fala, você está muito dramático, não dói tanto assim, não. Depende, né? O limiar de dor de cada um também é diferente. Eu costumo falar aqui, a gente fala que não dói porque não é a gente. Porque quando é a gente pensa, né? O que dói. E aí a criança ela tem a estimulação, né, o encaixamento, que é o momento que a criança vai estar com a cabecinha no local adequado ali, no colo uterino. Então a criança tem que estar encaixada. E aí você vai ter a descida, né, que é quando ela desce para o canal vaginal, ela faz uma rotação interna. Depois a criança tem um desprendimento, né, da apresentação, então ela começa a apresentar a cabecinha. Ela rota, né, e aí ela vai ter uma rotação externa e vai sair os ombrinhos. E aí já tem um desprendimento fetal, que o tórax, né, depois que sai os ombros, já é bem mais tranquilo para a criança sair. Então aqui, ó, mostrando para vocês, aqui na pelve, né, aqui tá o nosso osso da pelve. Aqui o colo uterino, ó, já apagado e dilatado, né, então aqui já tá totalmente dilatado. Então você tem a criança aqui, ó, encaixando, ela vai descendo, chegou ao ponto zero, né, que quando ela encaixou 100%. E aí ela começa o processo de saída, tá? É um processo que é lento mesmo, para algumas mulheres, para outras mais longo. E é um momento que a gente precisa ter muito cuidado e atenção para ver se realmente está certo o que encaixou, né? Encaixou foi o bracinho primeiro, o ombro. Tem criança que encaixa aqui o ombro, outras o pezinho, então o bumbum. E a gente tem que estar atento a isso. Esse é o processo, né? Ela encaixa assim, depois ela gira, ó, e aí o processo C, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque se a criança estiver sentada, ela não nasce por via normal. Ela tem o risco de asfixia, né? E aí a gente não pode dar continuidade. Então aqui é necessário uma cesárea. Quando ela está sentada, né, também ela pode expor a primeira perninha. Ou aqui, né, o processo, se ela for sair primeiro, ó, as perninhas, olha o que acontece, asfixia, tá, na criança. Aqui é para mostrar isso. Aqui a criança tá saindo normal, em pé, ó. Então, ó, asfixia, tá, não pode. E aí a gente tem que estar atento a isso. Ana, mas no pré-natal a gente não viu isso. E eu tô lá no setor, o médico falou que é para eu monitorar
os sinais vitais e a gente viu que apresentou o pezinho, situação de urgência, tá? Chama o médico rápido, que vai precisar ir para uma cesárea, tá? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Ana, mas a gente como enfermeiro, né, no técnico, a gente pode monitorar os sinais vitais sim, ajudar, sem problema, tá? O toque, quem vai fazer normalmente vai ser o enfermeiro ou o médico obstetra, né, que pode ser um médico, e a gente precisa que isso seja feito com muito cuidado, né, e o mínimo possível. Eu brinco que quando a gente aprende, né, a fazer toque, na enfermagem, né, no nível superior, você observa que é desumano, porque toda hora, né, às vezes a gente está em 6, 7 alunos que querem fazer o toque, né, para mostrar como é que é. E a gente tem que estar atento a isso, a questão da humanização mesmo da mulher, né, e estar atento a essa questão de como que está a criança, né. Esse processo, ele é fisiológico, né, natural, mas para que ele ocorra, a gente precisa do quê? De a criança estar com a apresentação cefálica, né? Tá com a cabecinha encaixada, para que não ocorra isso, né? A descida aí do membro e o fim é a cabeça e a criança evolui para óbito. No passado, se a gente for pensar, era normal. Não tinha ultrassom, né? Vamos pensar em quem morava em zona rural. Essas mães, elas não faziam um pré-natal. Elas descobriam que estava grávida, porque a menstruação não veio, a barriga cresceu e nasceu. Né? Você não tinha um controle, né? E aí, quando eu falo isso, vocês normalmente são mais novos, pensam assim, nossa, Ana, mas será? A minha avó teve 11, né, filhos, né? E então, assim, não teve pré-natal. Ela descobriu que estava grávida da minha mãe, por exemplo, que é a última filha, e aí ela demorou a contar, né? Quando contou, ela já estava de barriguinha aparecendo, e aí nasceu naturalmente. Né, todos parto normal. De 11 filhos, teve algum que morreu? Nenhum. Todos sobreviveram, mas todos tiveram parto normal. Nenhum cesárea. Agora pensa, 11 filhos, né, sem pré-natal, sem nada. Outras pessoas, não tão idosas como minha avó, por exemplo, que eu citei, tiveram filhos e nenhum deles insinuou, né? Nenhum deles chegou a encaixar a cabecinha. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que todos os filhos foram cesáreos, né? 3 filhos. Uma conhecida foram 3 filhos, todos cesáreos, né? 2 ela não teve dilatação e o último estava sentado. Então, se ela não tivesse vivendo hoje, né, na era do ultrassom, da tecnologia, ela tinha morrido no primeiro filho, que ela não teve dilatação, como é que a criança vai sair, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E confortar, né, a mãe, o pai, ou quem estiver junto com a mulher, explicar o que está acontecendo, explicar que se é normal ou não é, e monitorar os sinais vitais. Tem mulheres que toleram bem as dores do parto. Outras podem, inclusive, apresentar alterações nos sinais vitais por causa da dor excessiva, tá? E a gente não tem que criticar, a gente tem que estar atento a isso. Cada um tem um limiar de dor. Ana, mas ela tem que suportar. Não, tá? A gente tem que estar bem atento a isso. Quando a gente fala, mas a mulher ela não tem que aguentar. Não, né? Ela tem um limiar dela. E aí ela que vai contar o que é melhor ou não para ela. Existe o plano de parto, a gente às vezes se depara com ele na urgência, e aí a mulher expressa suas vontades nesse plano de parto, né? Ela fala quem que ela quer, se ela quer que fazer piso, se ela quer alguma sedação, enfim. E a gente pode se deparar nessa situação. E aí a gente tem que respeitar, tá? É direito da mulher a escolha. O que a gente deve, né, incentivar é o parto normal. Ana, mas você acabou de falar que ele pode durar 24 horas. Isso é muito tempo? É muito tempo. Mas a gente orienta que a mulher permaneça, né, firme e forte se ela tiver tolerância e assim desejar. Tá? Tem mulheres que não desejam parto normal, preferem a cesárea. A gente explica, mesmo assim, as vantagens do normal e as desvantagens do cesárea. Mas se ela não quiser, também é um direito dela, né? Essa escolha é dela, tá? E a gente vai estar atento a isso e a cuidar e atender ela nessa emergência. Ana, eu estou no pronto-socorro, ela está com dilatação e ela quer cesárea. Ela tem direito a cesárea? Não, né? Se ela já está com dilatação, fisiologicamente, o corpo dela vai expulsar a criança antes de começar o processo da cesárea, tá?
Então isso é uma outra questão que a gente tem que estar atento. Às vezes a mulher te fala assim, não, não quero parto normal, quero cesárea, e xinga, né? Às vezes a gente leva xingos mesmo. E aí a gente tem que estar atento a isso, né? Explicar para ela, não, olha, a senhora já está com dilatação e o neném vai nascer por via normal, porque não dá tempo de mudar isso, né? Então a gente tem que estar atento a isso também, porque isso vai minimizar o medo dela, né? Às vezes quando você já fala, tá nascendo, algumas te pedem, não quero por via normal, não quero cesárea, tá? Vocês vão ver que isso é uma cena que às vezes vai acontecer. E a gente consegue, né, conversar com a mulher e explicar o que está acontecendo. Todas as emergências clínicas, né, que a gente falou até agora, não sei se vocês observaram. O primeiro ponto é manter a calma e conversar com a vítima, tá? A vítima, ou no caso, que a gente coloca quem está, né, a gestante como uma vítima, não vítima no sentido, né, pejorativo, mas com a pessoa que está com a situação de emergência, a gente tem que estar atento a isso, né? Conversar com a pessoa e mostrar para ela o que está acontecendo, para ela manter a calma, né? Eu brinco que igual no meu primeiro parto normal, que eu auxiliei, eu não respirei, né? Foi uma mulher que deu à luz uma criança com mais de 4 quilos. E quando acabou, foi engraçado que o médico falou assim, pode respirar. E era pra mãe. E eu tipo, vocês vão ver que é uma situação complicada, porque a pessoa tá tensa, tá com dor, e você tá tentando ajudar. Então você tem que manter a calma, né? Eu sempre fui bem tranquila, vocês têm visto, né, que sou uma pessoa agitada, mas eu sou uma pessoa na clínica muito tranquila, né? A gente mantém a calma para cuidar daquela pessoa e não gerar nenhum dano. Mas a gente também tem que estar atento a isso, né? O nosso objetivo é não gerar nenhum dano, mas a gente também tem que tranquilizar a pessoa, né? Manter a calma aqui facilita muito em muitos momentos. E o pós-parto? Até agora a gente falou muito do parto e pós-parto, né? Cuidado de higiene, a gente precisa conversar com a mulher sobre os cuidados de higiene, parto, mesmo que seja no parto normal, tá? Por quê? Porque ela vai ter que ter higiene íntima bem rigorosa se tiver feito epísio, até que esses pontos, né, caiam, para não ter nenhuma infecção. Orientar sobre a alimentação e os cuidados com as mamas, né, que é um outro desafio. E aqui também é o nosso papel, às vezes, na urgência, né? Orientar essa mulher. E a quarentena, né? Quando a gente fala quarentena, eu lembro de passado, né? Quando a gente estuda, as mulheres ficam 40 dias sem lavar a cabeça. Pensa, 40 dias. Não é impossível, né? Não dá. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essa quarentena. O que você vai explicar para ela que pode, que não pode? Tá? E a recaída, o que é isso? São os momentos de depressão, tá? Hoje isso está bem discutido, a depressão pós-parto, o medo, né? Porque antes você estava com o neném na barriga, né? Nada vai acontecer. E aí a neném nasceu, né? E tudo pode acontecer. Então a gente precisa orientar essas mães no pós-parto e prestar os cuidados. Aqui é uma situação mais tranquila, né? Eu falo que o pós-parto não gera tanta emergência, tá? Mas pode gerar, que vai ser questão de mães depressivas e até que podem querer jogar a criança fora, enfim. Então a gente precisa estar atento a isso e qualquer complicação pós-parto, né? Às vezes você vai atender uma mulher chamada de emergência ou chega no pronto-socorro, uma mulher, e você não avalia, né, se teve ou não, e se pergunta, como é que você tá, o que você teve recente, e ela te orienta, às vezes, eu tive um parto normal, e tá com sangramento intenso. É um sinal de alerta aí que ela tem que ser atendida bem rápido, tá? Então a gente também tem que estar atento a isso. Lembrando que o parto normal hoje, a mulher não fica, né, no setor por muito tempo, ela vai permanecer internada de um dia para o outro, se tudo correr bem, né, então ela não vai ficar tanto tempo dentro da unidade hospitalar, né? Então ela pode ter alguma complicação posterior, e aí são as complicações pós-parto tardia, né? Que são emergências e a gente precisa estar atento a elas. Certo? Outra emergência clínica é a parada cardiopulmonar, né? Eu gosto dela, e já falamos bastante dela desde o início, né, da nossa disciplina em urgência e emergência, porque é algo que pode ocorrer, né, tanto dentro da unidade hospitalar quanto fora da unidade hospitalar. E é uma emergência rápida, né, eu falo que é algo que é bem emergente,
Não é algo que pode esperar 1 minuto, 2 minutos, né? Se você não não estiver preparado para uma situação dessa, você pode, inclusive, não perder a vítima, mas deixar alguma sequela na vítima, né? Por falta de oxigênio no cérebro, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que avaliar a parada cardiorrespiratória e primeiro saber o que ela é, né? Qual que é a definição de uma parada cardiorrespiratória? Ela é uma situação súbita, né, de parada dos batimentos cardíacos, eficaz e ausência da respiração. Então, é um momento que você tem uma parada aí do coração, ele para de bombear sangue junto com a parada da respiração, tá? Então, se a pessoa continuar respirando, mas o coração parar, ainda tem oxigênio entrando, né? Não tá tendo troca porque o sangue não tá circulando. Mas aqui não, aqui você não tem nem respiração, né? Então você não tem nem entrada de oxigênio e nem batimento cardíaco para circular esse sangue, né? E a gente reconhece em paciente inconsciente. O paciente com parada cardiorrespiratória, ele nunca vai estar conversando nem consciente, tá? Isso, assim, é determinante. O paciente, ele tá inconsciente, tá? Ele não tem nenhuma respiração, ele tá com apneia, ausência total de respiração. E ele também não tem pulso, tá com ausência de pulso palpável, tá? E aí ele pode apresentar pele fria, extremidade cianótica, né? Os pés e mãos roxos, e midríase, que é quando as pupilas já estão dilatadas e não são fotorreativas, né? Quando você joga luz, ela continua dilatada. E aqui já era, tá? Aqui o paciente já entrou em óbito. Ah, mas eu peguei o paciente midríase, vou tentar. Não adianta tentar, tá? Quando já tiver midríase, pupila dilatada, sem reação fotorreativa, né? Sem reação à luz, infelizmente perdemos o paciente. Por que, Ana, você fala então nisso e fala dessa emergência clínica? Primeiro, porque a gente vai ir até aqui, ó, pele fria, tá? A extremidade cianótica já é um quadro muito grave, tá? Então, se o paciente conseguir sobreviver, ele vai ter alguma sequela. Por isso, a importância da gente estar atento a esse paciente na parada cardiorrespiratória e atender rápido, tá? Ah, Ana, mas não deu tempo, a gente precisava ligar para o socorro. Tem que ligar. Né? A gente sabe que o paciente, se você não chamou o socorro não chega. E vale para o hospital. Se você estiver numa unidade, não adianta você não acionar o código vermelho. Se você ficar dentro do pronto-socorro e falar, vou reanimar sozinho, vou resolver tudo sozinho, possível, a gente não consegue, né? E aí, você precisa emitir o código vermelho para que outra pessoa venha e te ajude durante esse atendimento, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. E a parada cardiorrespiratória ou cardiopulmonar, ela pode ocorrer em qualquer setor, tá? A gente fala muito dela na urgência e emergência, mas ela pode ocorrer em qualquer momento, né? Pode ser na oncologia, pode ser na clínica, né? Na clínica médica, no pós-operatório, tá? Dentro da unidade de centro cirúrgico, né? Dentro do setor de hemodiálise. É uma condição que é uma emergência que pode ocorrer em qualquer setor, né? A gente tem setores que é mais frequente por causa da patologia, da gravidade do paciente, mas ela pode ocorrer em qualquer um deles, né? E a gente tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque a gente tem que atender rápido. Ah, Ana, mas e se eu estiver fazendo um procedimento, o paciente do lado parar, o que eu vou fazer? Você vai avaliar. O que você está fazendo é mais importante ou a parada respiratória é mais importante? Tá? E por que eu falo isso? Porque a gente tem que acionar o código vermelho, tá? Não adianta a gente vou começar as manobras, não vai, né? Primeiro, se o paciente tiver com a cabeceira elevada, você vai ter que deitar ele, você não faz manobra nenhuma de ressuscitação com a cabeceira do leito elevada. Então você precisa deitar, retirar o travesseiro, né? Manter o paciente numa posição ideal para ser feita essa ressuscitação cardiopulmonar. Outra questão é reconhecer, né, que isso está acontecendo. Porque às vezes o paciente parece estar dormindo. Por que eu falo que o paciente parece estar dormindo? A gente já teve situações que quando você conversa, o paciente está dormindo. Na verdade, ele já evoluiu para óbito, né? Ele já entrou em parada cardíaca e quando vai começar a reanimação já perdeu o paciente. Tá? Então existe uma diferença entre estar dormindo, né, o paciente está ressonando, ou o paciente está em parada. Né? E aí o que você faz? Conversa, avalia a pulsação, avalia se ele está consciente ou não. Paciente consciente, ele está em parada cardíaca? Não.
tá? Então vocês têm que ter esse bom senso. Aí, Ana, por que você está falando isso? Porque, como eu falei, o paciente vai para uma parada cardiorrespiratória em qualquer unidade, tá? A gente aprende isso na unidade de urgência, né, na disciplina de urgência e emergência, mas é um momento que ele pode evoluir em qualquer setor, tá? Você vai ter no CTI, você vai ter no bloco, você vai ter na nefro, tá? Na pediatria, você vai ter no bloco cirúrgico, né? No pós-parto, na maternidade. Então é uma situação que ela pode ocorrer em qualquer local, tá? E a gente tem que estar muito atento, tá? A gente já teve situações mesmo de acontecer isso, principalmente paciente idoso. Esse quadro que eu falei de prestar atenção do paciente não está ressonando, né? Aconteceu num parto. Uma colega foi fazer a corrida de leito e a gente dividia setores, e aí ela não acionou. Eu ficava num setor, ela era de outro, e aí ela fez a corrida e não prestou atenção na paciente. E aí deixou, como ela estava ressonando, ela pulou o quarto para não interromper o sono e foi para outro quarto. Quando voltou, o familiar já estava gritando, chamando que a mãe tinha falecido, né? E aí gerou um problema. Primeiro, porque ela não podia ter pulado do quarto, né? E segundo, quando você está no hospital, você não está no local para ressonar. O paciente está quietinho, eu vou deixar ele quietinho. Não, está na hora de olhar sinais vitais, está na hora de olhar sinais vitais, tá? Porque aqui, a parada cardiopulmonar, você tem minutos, né? Se você espera mais uns minutinhos, você já perdeu o paciente, tá? Então, isso aqui é grave e é necessário. Ana, então você está colocando medo na gente? Não. Eu estou ensinando que é fácil, tá? É muito fácil. Você vai olhar sinais vitais, tá com pulso, tá respirando, tá ressonando, tá dormindo, tá tudo bem. Chamar, né? Às vezes, principalmente em períodos noturnos, às vezes a gente acha que o paciente tão ainda mais agora na época de frio, vocês vão ver quando vocês estiverem de plantão à noite no frio, né? Você tá todo empacotadinho andando, então a gente tá aquecido, né? Porque a gente passa o plantão andando, vai lá, vem cá, prepara uma medicação, olha um outro paciente, a gente passa a noite e não sente tanto frio, porque a gente tem movimento, o paciente não, né? Ele tá restrito ao leito, então ele tá lá todo quentinho, aquela meia luz, né? Que a gente nunca deixa o quarto totalmente apagado, e aí você abre a porta devagarzinho, às vezes, né? Porque a gente também não entra abrindo a porta grosseiramente. Aí quando você olha o paciente, ele tá lá ressonando mais quietinho, tá dó, tá? Eu brinco que se for um paciente idoso ou criança, a gente fica com dó mesmo, né? Nossa, vou interromper o sono. Vai aquecer sua mãozinha, olhar os pulsos, perguntar se tá tudo bem, tá? É importante, porque essa é uma condição que ocorre em qualquer local. Tranquilo? E é uma coisa que vocês não vão poder errar mais, hein? Porque a gente falou de parada cardiorrespiratória várias vezes. Então é algo que vocês já sabem, ó, de ponta da língua. E aí a gente vai para as compressões, né? Identificou o paciente em parada, né? Ainda não está com cianose, nem com midríase, vai começar a ressuscitação até a chegada de mais gente. Então vai baixar, né, o travesseiro, a cama, né? Se estiver em 45 graus ou 30, a cama tem que estar reta. E aí começa as 30 compressões, seguida de 2 ventilações, tá? E para o adulto. E para o recém-nascido, né, a gente faz o ciclo 30/2, né, e olha o pulso a cada 4 ciclos, porque a criança, ela respira mais, a frequência cardíaca de uma criança é maior, então a gente para avaliar a frequência cardíaca dela a cada 4 ciclos, e do adulto a cada 2 ciclos, tá, para não evitar faltar oxigênio. Tá? E quando a gente não vê sinal de circulação, a gente continua, né, os ciclos 30/2 até que a pessoa se recupere. Ou não, né? Às vezes a gente vai precisar da intervenção aí do carrinho de parada e fazer a cardioversão. As manobras só devem ser suspensas, né, após 30 minutos de tentativas. E aí é uma questão que vocês vão ter que estar bem atentos. Ana, tem que ser 30 minutos? Depende, tá? Se for um paciente oncológico, você não tenta 30 minutos, você tenta se for indicativo, tá? Tem paciente que a gente fala que se parar, parou, né? Se parar, não tem mais o que fazer. E você tem que avaliar isso, né? Você não está desistindo de uma vida, você está dando suporte paliativo, né? Você está melhorando a qualidade de vida dele.
Mas se você reanima, você pode quebrar uma costela, esse paciente pode voltar, mas não voltar à consciência, ficar numa ventilação mecânica. Então a gente tem que avaliar se realmente esse quadro é um quadro indicado, né? Você não vai acionar um código vermelho para um paciente em fase terminal que já não é indicado mais em uma ressuscitação. Por quê? Porque a família, ela espera, né, que o familiar dela não morra. E aí, dependendo da patologia, né, como eu falei, os quadros terminais, o paciente às vezes não tem mais condições, o corpo dele não aguenta mais. E aí esse paciente ele não será, não vai ter nenhuma tentativa de reanimação, né? Ele não vai ser induzido à morte. Em momento nenhum eu tô falando isso, tá? Ninguém vai administrar nenhuma medicação para esse paciente falecer. A gente vai administrar as medicações prescritas para conforto, tá? Esse é o objetivo nosso, dar conforto ao paciente. Mas, se esse paciente não for indicativo, às vezes a gente não vai ressuscitar, tá? E a gente tem que estar atento a isso. Como que eu vou saber disso, Ana? Isso vai estar escrito no prontuário, tá? E uma coisa que eu peço para vocês, já de antemão, na parte dessa disciplina, lembrar que o prontuário, ele é do paciente. Mas a gente não lê só o que o técnico escreve, não, tá? Nem só o que o médico escreveu direcionado para nós ou direcionado para o enfermeiro. E o que o enfermeiro fez pra gente, né? Ou a prescrição médica. Saiam disso. Por quê? Porque passar o olho no prontuário é importante, né? Para saber a patologia, saber o que você pode encontrar, né? Saber se o paciente ele tem alguma doença infecciosa do sangue, por exemplo, paciente HIV positivo. Não é para você discriminar aí, é para você saber se aconteceu algum acidente, aquele paciente era HIV positivo. Né? Se você, por exemplo, funcionar ele, espetar na agulha, né? Você já sabe, o paciente que tem hepatite, tá? Então essas informações, elas são importantes para a gente conhecer o histórico. E lembrar que você conhece o histórico e fim, você não tem que contar. O que acontece no plantão fica ali. Você não leva o hospital para casa e não traz sua casa para o hospital, tá? Nem na urgência, em nada. Na urgência aconteceu, você não comenta, né? É uma profissão, a nossa profissão é uma profissão que exige sigilo, tá? Então vocês precisam estar atentos a isso, beleza? Então lembrar de correr o olho mesmo, pra gente poder saber até os riscos desse paciente, se ele vai parar e investir, né? 30 minutos, se não tiver nenhum sinal, aí realmente a gente para. E aqui eu falo que é relativo porque a gente já teve momentos de 40 minutos, 1 hora de reanimação com sucesso, tá? Pode acontecer sequelas? Teve pacientes com sequelas, teve pacientes sem sequelas. Por quê? O paciente recuperou os batimentos e parou de novo, tá? Pode acontecer, tá? Então, você tem que estar atento a essa estabilidade aqui do paciente para não ter, ser rigoroso aqui. Não, Ana, só 30 minutos, porque a Ana falou que é só 30 minutos. Isso vai depender mesmo da condição do paciente e da avaliação da situação, tá? Vocês vão ver que pacientes mais novos, às vezes acontece da gente investir nesse paciente por um tempo muito maior, porque ele volta, né, e começa a ter pulso, frequência respiratória e para de novo. Então a importância da gente avaliar ele aí como um todo, tá? Então isso é importante. A relação, né, da compressão para ventilação em socorrista adulto, quando você está sozinho, a gente tem que estar atento. Por quê? O número de compressões e ventilações são 30:1, aliás, 30:2 quando você está sozinho. Só que aí você tem que pensar, se você estiver sozinho, né, como é que você vai fazer? Por quê? A gente faz 30:2, 30 compressões, 2 ventilações. Quando você está sozinho, quanto tempo você consegue fazer isso? Tá? Então é importante sempre estar pedindo ajuda, porque a gente manter essas compressões sozinho é muito difícil, porque o tórax ele precisa afundar uma quantidade necessária de 5 centímetros, né, para alcançar o bombeamento do coração, né, fazer a contração. Isso demanda uma força, e vocês vão ver que é um período bem desgastante, né? A frequência das compressões, elas têm que ser mantidas, né, cerca de 100 compressões por minuto. Mas você tem que permitir, né, o total retorno da parede do tórax. Então, você tem que apertar o tórax e ele retornar, apertar e ele retornar, fazendo isso 100 vezes em 1 minuto. Então, ou seja,
É um tempo bem grande. Por que, Ana, 100 vezes a frequência cardíaca é de 60 a 100? Não podia ser 80? Não, porque aqui você está com ausência fisiológica, né? Não está respirando e não está batendo. Então você tem que manter o máximo do período cardíaco para poder garantir ventilação e circulação sanguínea, tá? Por isso a importância de você fazer essa quantidade de compressões, tá? Então fiquem atentos a isso. É cansativo, assim que retornar, vocês vão ter a oportunidade, né, de fazer compressões, vocês vão ver o quanto que é cansativo, né? A gente consegue fazer, mas a gente perde o fôlego rapidinho, porque é desgastante. Outra demanda que pode evoluir para a demanda anterior, né, que foi a parafrase respiratória, é o infarto agudo do miocárdio. Eu adoro o infarto agudo do miocárdio porque ele é uma situação tranquila, mas uma bomba. Eu falo uma bomba relógio. O seu paciente pode chegar só com dores e manter só com dores, ou o seu paciente pode piorar e parar, né? Então é uma bomba relógio. Então a cada avaliação que a gente faz do paciente, a gente pode encontrar situações totalmente diferentes, tá? Então é uma situação que você consegue, por que eu gosto? Porque você consegue ver muitas situações de uma só, né? E o que é o infarto agudo do miocárdio? Né? Ele é um processo em que uma área do miocárdio, o miocárdio é o nosso músculo cardíaco, né? Então o nosso coração, ele sofre uma privação de sangue, né? Devido a uma oclusão da artéria coronariana, que é a artéria que irriga o nosso coração, e dos seus ramos. Então essa artéria que chega sangue rico em oxigênio e nutrientes, ela é obstruída. Então não vai chegar mais sangue, nenhum nutriente no nosso coração, né? E aí você tem o quê? Uma ausência de oxigênio, né? E à medida que as células vão ser privadas, né, as células do coração são privadas do aporte adequado de nutrientes e oxigênio, ocorre a isquemia. O que é isso? É a morte por ausência de oxigênio. E aí ocorre uma lesão celular, né? Então se ocorre uma lesão naquela parte do músculo. A falta de oxigênio, então, resulta no infarto ou na morte das células, tá? Normalmente você tem uma morte de algumas células. Muito raro você não ter nenhuma morte, né? Ter só dor. Em consequência, né, você vai ter necrose, né? E isso leva a alterações elétricas que podem provocar desde pequenas arritmias até parada cardiorrespiratória. Então, quando fizer um eletrocardiograma, normalmente o médico solicita, faz o eletro para mim. A gente vai fazer o eletro, o que a gente tem que estar atento? Você pode ter arritmia, mas esse paciente, quando fala, não, o paciente que está com IAM, né? Ele está com possível infarto agudo do miocárdio, a gente tem que estar atento aqui à parada cardíaca, tá? É um paciente que tem um grande potencial para evoluir aí para uma parada cardíaca. Se esse paciente evoluiu, o que eu faço? Aciona o código vermelho, posiciona e começa a compressão, até o médico chegar e assumir, ou o enfermeiro chegar e assumir, tá? Um enfermeiro de nível superior. Normalmente quem vai chegar vai ser o enfermeiro e o médico juntos, né? E vão começar a administração, às vezes, de adrenalina, enfim. Em fatores, inclusive, trazer o carrinho de parada cardíaca, tá? Para poder fazer essa ressuscitação. Tem sucesso? 90% sim, tá? Mas a gente tem uma porcentagem aí que, infelizmente, não tem o que fazer. O que você tem que estar atento se o paciente está tendo um IAM agudo, né? Ou esse agudo dele, o que quer dizer? Alguns pacientes têm um IAM fulminante, né? Normalmente pacientes mais novos. E aí, quando ocorre, não tem tempo para você fazer ressuscitação. O paciente evolui para óbito rapidamente, tá? E aí é o infarto fulminante. Muitas vezes, o infarto fulminante ele ocorre em casa, o paciente já chega em óbito na unidade, né? Então, não tem muito o que ser feito. O que a gente vai observar é isso. Pacientes idosos, eu falo que eles suportam o infarto agudo mais tranquilo, né? O coração dele ele consegue ter o dano e ainda sobreviver, tá? Mas os pacientes mais novos, pode ocorrer, né, um infarto e ele sobreviver, mas ele pode infartar e não ter capacidade de sobreviver, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Causas principais aí do infarto, a gente tem a aterosclerose, né, que é a formação de placas de gorduras nas artérias do coração, a embolia coronariana, né, a formação de um êmbolo,
o espasmo arterial coronariano, que é a angina precórdia, né? O que é isso? É a própria artéria que gera uma dor, ela contrai gerando uma dor, e isso também pode levar a um infarto agudo do miocárdio, tá? Angina é uma coisa que já ocorre, né, naturalmente, tem controle medicamentoso, mas é um paciente que tem uma probabilidade maior de sofrer um infarto agudo do miocárdio. Em algumas situações, né, a gente vai observar sinais e sintomas. Primeiro, o paciente relata dor súbita e contínua no peito. E aí vocês têm que estar atento a quanto tempo tem essa dor, tá? Apesar do repouso e de medicação, essa dor continua. Outra questão é que ela irradia-se para o ombro e para o braço. É normal o paciente falar, eu estou com uma dor irradiando, sinto dor no meu braço. Normalmente, para o lado esquerdo. Tá? Essa radiação aí é do lado do coração para o membro esquerdo. O pulso e a respiração, eles podem sofrer alteração, né, ficando mais rápidos que o normal. Então a gente tem que avaliar isso também. Como que está o pulso e a frequência respiratória, se está dentro ou não dos padrões normais. Frequentemente, esses sintomas são acompanhados de náuseas, vômitos, sudorese. Então, o paciente vai ter vômito, sensação de enjoo, sudorese, palidez e sensação de morte iminente. É uma dor que aperta. O paciente às vezes te relata que é como se tivesse um peso apertando o peito dele. Ele não consegue respirar direito, não consegue manter as funções fisiológicas normais, né? Então, é um indicativo. E aqui a gente chama atenção para a gente ficar atento, por quê? Pois esses sintomas de cima, eles podem ser acompanhados dos de baixo, né? A dor pode ser acompanhada de náusea, vômito, mas tem paciente que não tem esse relato não, tá? Ele relata só que tá com uma dor epigástrica. Uma sensação de azia, com uma pressão no peito, e a gente às vezes fala de digestão, e pode ser infarto agudo do miocárdio, tá? Aqui é o mais comum. Mas se o paciente te relatou que está com uma pressão no peito e uma dor epigástrica, atente-se, tá? Mas não está muito intenso não, mas pode ficar, né? Então a gente precisa descartar o infarto agudo do miocárdio aí. Por que você fala isso, Ana, se não sou eu que dou o diagnóstico? Para a gente estar atento a esse paciente, porque se o médico não fizer, aliás, o médico avaliou e falou que não é, a gente tem que continuar monitorando para ver se ele vai evoluir ou não. Né, que esse paciente ele pode evoluir e ter um quadro aí de infarto agudo do miocárdio, tá? Ter um IAE. Então essas são as principais causas e a gente tem que atender esse paciente, né? Normalmente esse paciente ele vai ficar em uma unidade coronariana, né, um setor especializado para pacientes cardíacos nos primeiros 48 horas, porque esse é o período mais crítico dele. Ana, mas então não tem unidade coronariana. Se não tem uma unidade coronariana, ele vai ficar num setor que possa fazer essa monitorização. Pode ser um setor de internação, por exemplo. Tá? Tem unidades hospitalares que tem um setor separado, tá? Uma especialidade para cardio. Mas tem hospitais que não vai ter, isso vai depender do porte do hospital, né? E às vezes o paciente vai ficar mesmo na clínica médica e essa clínica a gente vai atender lá, tá? Então eu chamo aqui a atenção para isso. A gente espera que o hospital tenha uma unidade coronariana para quando ele tem, né, suporte para fazer atendimentos desse nível. Mas não é todo paciente que vai para um hospital de grande ou médio porte, né? Às vezes é um pequeno porte que não tem. Sem problema, vai ficar no setor de internação. Período meio 48 horas, né? Porque são um período mais crítico, né? A gente tem alterações enzimáticas e a gente precisa de uma monitorização mais intensa desse paciente. Outra questão é se posicionar o paciente, né, uma posição confortável, que a cabeceira é elevada em 45 graus. Ele vai permanecer nessa posição. Promover um ambiente calmo e repousante, né, para que o paciente possa ter um repouso tranquilo, de no mínimo de 12 a 24 horas, e a gente tenta restringir visita, orienta a família que é importante manter essa calma. Para quê? Porque essa pessoa possa recuperar, né, e não sofrer nenhuma outra lesão cardíaca, né, emoções, estresse, nada disso. E monitore os sinais vitais. Pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Uma coisa importante aqui. A Ana vai estar ligada ao monitor? Depende, tá? Tem paciente que vai estar ligado ao monitor o tempo todo e tem paciente que não vai estar, tá? Vai depender
da gravidade e da necessidade. Se for um paciente que precisou de ir para uma unidade de terapia intensiva, né, o CTI, é mais tranquilo, tá? Ele vai ter, se não, ele não vai ter, tá? Fiquem atentos a isso. E além disso, a gente vai verificar a saturação de oxigênio, né? Observar se ele está saturando bem, se essa saturação está dentro dos parâmetros normais. Isso é com oxímetro de pulso mesmo. Não tem como você verificar uma saturação no olho, tá? Então a gente vai verificar essa saturação. Tem paciente que satura super bem, né? Após o infarto, ele parece que não teve nada, né? Só precisa continuar com os cuidados. Oxigenar, né? Com catéter ou máscara. E aí, novamente eu chamo a atenção que aí vai depender da quantidade de oxigênio que ele precisa. Obter, né, o ECG, eletrocardiograma, também pode ser que ele fique acoplado à monitorização constante. Normalmente esse ECG constante vai ser numa unidade coronariana ou no CTI. Já no setor de internação, a gente vai fazer o eletrocardiograma de acordo com os pedidos médicos, né? Nem sempre vai ficar acoplado, porque a gente não tem essa estrutura no setor de internação. E obter um acesso venoso calibroso, tá? O paciente que ele vai para um quadro, né? Chega a ser internado aí por um quadro de infarto agudo do miocárdio, a gente precisa de um acesso calibroso, tá? Então a gente vai fazer uma punção, a gente faz a punção, tá? A gente faz a punção no acesso venoso e um gel calibroso, para que ele consiga receber um aporte aí nutricional líquido, né, grande. E aí vão administrar os medicamentos prescritos. Quais medicamentos vão poder ser? Pode ser morfina, né, o nitrato, ou pode ser um ácido acetilsalicílico ou algum beta-bloqueador. Vai depender da prescrição do médico. E aí a gente tem que avaliar, né, as alterações após a administração de medicação, né? A gente vai avaliar os sinais vitais e também avaliar, né, após a terapia de reperfusão, a intervenção coronariana percutânea e terapia trombolítica, né, se for necessário fazer uma reperfusão, que é quando o paciente precisa de uma intervenção cirúrgica para continuar mantendo o fluxo de sangue adequado para o coração e evitar novos ataques cardíacos. Tem paciente que não chega a sofrer um ataque cardíaco, antes disso a gente faz a revascularização, né? Um exemplo é a contrafeno. Então é bem tranquilo. Já outros pacientes têm infarto agudo do miocárdio e passam pela cirurgia posteriormente. O que é o ideal? O ideal é que não se tenha um infarto antes, tá? E aí vai depender de quando esse paciente chegou, na idade, o que foi possível, né? Tem paciente que realmente só vai ter os sinais e sintomas aí quando ele já infartou, tá? E aí que você vai saber que ele tem um comprometimento. Outros você consegue nos exames de rotina e aí prevenir isso, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Todo mundo que sofreu infarto vai fazer uma cirurgia cardíaca? Não. Tem paciente que vai sofrer infarto e vai seguir a vida normal depois, né? Com as suas limitações, mudanças na dieta, mudanças nos hábitos de vida, né, dele. Outros vão precisar de uma cirurgia. Quem vai determinar isso vai ser o cardiologista, né, que vai avaliar e ver se tem ou não a necessidade. O que eu peço é que vocês sempre fiquem atentos, né, a possíveis alterações para a gente comunicar o mais rápido possível, evitando complicações para esse paciente. E quando a gente fala aí, né, do infarto agudo do miocárdio, a gente lembra da crise hipertensiva, né? Ele também pode provocar alterações, além do AVC, né, o acidente vascular cerebral, também pode ocorrer por causa de uma crise hipertensiva. Ele é uma emergência clínica que a gente nem sempre consegue identificar, principalmente o paciente já hipertenso. A gente às vezes não consegue imaginar o que é essa hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, né, então uma classificação, aí, uma definição do nosso Ministério da Saúde, a hipertensão arterial é uma doença crônica. A pessoa fica com ela por anos, não é transmissível, de natureza multifatorial. Quais são os fatores, né? Pode ser sedentarismo, pode ser alimentação ruim, pode ser genética, tá? Então, a gente tem multifatores, né? É assintomática, na maioria dos casos, ou seja, o paciente não sente nada.
até que se tenha um comprometimento, né, fundamental do equilíbrio do mecanismo de vasodilatadores e vasoconstritores, que vão levar ao quê? Aumenta a pressão sanguínea, e aí você vai ter algum comprometimento, né, na irrigação do tecido ou provocar danos a algum órgão do corpo, tá? Pode ser um órgão renal, né, que são as insuficiências renais, que é uma complicação da hipertensão, pode ser um diabetes, também por causa de excesso de pressão de sangue no pâncreas, ou você pode também ter aí um AVC, né, um acidente vascular cerebral, um excesso de pressão, uma veia no cérebro romper, tá? Aneurismas também. Então, assim, são N doenças que uma crise hipertensiva pode desencadear, tá? E lembrar que é uma doença silenciosa. Às vezes a gente atende uma crise hipertensiva e conversa, o senhor já tem hipertensão? Não. Aí o paciente fala, não. Mas nunca teve? Não. O paciente nem sabe que tem, né? Como eu falei, é uma doença silenciosa. Até que você tem um dano, tá tudo bem, você não tem nada, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento aí a esse paciente para evitar qualquer complicação. E aí, quais são os fatores, né, que contribuem para o maior risco de desenvolvimento da hipertensão arterial? História familiar de doença cardiovascular. Então, se a pessoa já tem na família história de pessoas que tiveram a hipertensão arterial, a gente tem que estar atento, tá? Se existe alguém, a gente tem que estar atento. Obesidade, o excesso de peso, ele também propicia o aumento da pressão arterial. Ingestão excessiva de sódio, que é uma pessoa que gosta muito de conservantes, tá? Quando eu falo sódio, muita gente fala comigo assim, ai professora, então é sal. Não, né? Eu só como bacon, gosto de salgadinho, eu gosto de salsicha, tá? Presunto, vários alimentos em conservas, né? Eles têm a natureza de ter o sódio, porque o sódio é excelente conservante, tá? Então o excesso de sódio, mesmo que não seja do sal propriamente dito, né, no visível do sal, ele é um problema. Estresse, né, rotina estressante. Eu brinco que a gente vive no mundo do estresse hoje, mas não é mentira, né, porque a gente tem muito fatores de estresse. Estresse no trânsito, estresse em casa, contas e pressão, né, que você precisa disso, você precisa daquilo, e essa pressão toda, né, e estresse hoje no nosso ambiente como enfermeiro, com a presença da Covid, né, pacientes suspeitos, mas eu não estou no setor de Covid, mas um paciente que você está na clínica médica que apresenta qualquer sintoma respiratório é uma chance, né, então é um estresse direto. O sedentarismo, né, a não prática de atividade física, vocês vão ver que é comum, o sedentarismo ele está bem presente aí no nosso dia a dia. Idade, né, os pacientes mais velhos têm um desenvolvimento maior de hipertensão, mas o jovem também não está livre, tá? Então a gente tem que estar atento a isso, que os idosos, né, quanto mais velho, maior a chance, mas os novos também não estão livres, principalmente por causa da obesidade, do estresse e do sedentarismo. O paciente diabético, né, nem sempre o diabetes vai surgir após a hipertensão. Você pode ter diabetes primeiro e depois a hipertensão. Os dois costumam andar bem juntinhos. Quando um tem um paciente tem um, costuma aparecer o outro. Tá? Não é uma via de regra, vocês vão ver que tem muito paciente que é exceção. Mas o diabético hipertenso, a gente até fala assim, eu sou diabético e hipertenso. Né? O senhor é diabético e hipertenso? A gente não pergunta, o senhor tem diabetes? E hipertensão? A gente pergunta direto, o senhor é diabético e hipertenso? Porque a hipertensão e a diabetes, ela costuma andar bem juntinhas ali. As dislipidemias, né, que são o excesso de gordura, né, circulante no sangue, também é um fator que ajuda. Lesões renais, então o paciente que já teve alguma alteração renal, é um fator de risco. O tabagismo, tá? Pessoas que fumam também tem uma chance maior, porque o tabaco, ele acaba aumentando, né, a resistência vascular periférica, né, e com isso a pressão do sangue também aumenta. E aí os sinais e sintomas, né, que o paciente vai relatar pra gente numa crise hipertensiva, uma é bem parecida com o infarto, né, que é a dor no peito, mas ele tem acompanhamento de dor de cabeça, né, normalmente ele tem uma cefaleia occipital, que é aquela dor aqui atrás, ou na nuca. Onde está doendo? Aqui na nuca, né, então uma cefaleia occipital e matinal, né, ele acorda com essa dor de cabeça. Ele não teve nenhum estresse, ele não trabalhou nem nada, ele já acorda com a dor de cabeça.
Edema nos membros superiores e inferiores ao final do dia, né? Então é comum a pessoa hipertensa ela ter esse edema, principalmente nos membros inferiores. Tá? Os superiores já é um quadro mais grave, pode estar presente, mas os inferiores é comum. As escotomas, né, que são os pontos luminosos na visão. Você fala com a pessoa, ela fala, eu tô com estocomas. O que é isso? Tô vendo luzes. Ela faz assim, ó, ela vê pontinhos brilhantes. Zumbido, ela pode relatar zumbido no ouvido. Irritabilidade, a pessoa fica irritada com mais frequência. Cansaço, né, a qualquer esforço físico. Então a pessoa também relata esse cansaço para qualquer esforço físico. Tontura, né, ela tem uma vertigem. Epistaxe e dispneia, né? Ela pode ter alterações aí respiratórias também. E pode complicar, tá? Lembra que eu falei que a gente tem que estar atento a esses pacientes? Né? Por quê? O paciente com hipertensão, ele pode complicar, tá? Então, ele não só vai ter alteração da pressão, que já vai gerar uma emergência clínica, né, por si só, que a gente precisa atender para controlar essa pressão arterial dele, mas ele também pode ter alguma outra complicação, né, que são as nefropatias. Quando eu falo as nefro, eu chamo bem atenção para vocês, porque a gente tem que lembrar que esse paciente com nefro é aquele paciente que vai ter dano renal, tá? Então ele pode precisar, inclusive, de uma hemodiálise. A retinoplastia, ele pode ter danos na lesão por causa do excesso da pressão arterial no olho, tá? Infarto agudo do miocárdio também. Ana, mas por que a pressão leva ao infarto? Lembra aqui, ó, que ele tem o quê? A dislipidemias, né? Ele pode ter excesso de gordura na corrente sanguínea. E com isso, acúmulo de placa que desencadeia o infarto. Um acidente vascular encefálico, né? Por causa do aumento da pressão, pode romper um vaso ou a presença de um êmbolo de gordura também obstruir e aí causar esse dano. A insuficiência cardíaca, né, o coração ele trabalha tanto em alta pressão que ele para no momento de querer trabalhar. E o paciente começa a ter insuficiência, né? Hipertrofia ventricular esquerda, o ventrículo esquerdo ele tem que trabalhar tanto para ele dar conta, né, daquela pressão que está chegando, que ele hipertrofia, né, o músculo cresce. Então a capacidade dele, né, diminui porque o músculo também cresce ocupando o espaço aí da cavidade. Diabetes, que pode surgir, e doença vascular arterial periférica, também pode surgir aí com os pacientes hipertensivos. O nosso cuidado é levar para a unidade, né, e administrar medicamentos para regularizar essa pressão arterial e ficar atento a se tem alguma complicação já. Tá? Pode ser que na crise hipertensiva já surja alguma dessas complicações e aí a gente precisa tratar o mais breve para evitar complicações, tá? E a hipertermia, né? Hipertermia eu falo que é algo tão tranquilo, a febre pra gente é algo tão tranquilo, porque a gente já está acostumado, né, a ter pacientes com hipertermia, mas a gente tem que estar atento ao que é normal ou não, né? Hipertermia, então, ela é definida por temperatura excessiva, então é aumento da temperatura corporal, que vai exceder 40,6 graus Celsius, tá? Ana, tem que exceder isso? Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem. Coloquei não. Não tem que exceder os 40,6 para ser febre, não. Mas hipertermia, sim. Hipertermia é quando a pessoa já tem uma temperatura muito elevada, tá? Ela já não está mais com uma febre. O ideal é que a gente nunca chegue em hipertermia, porque isso já tem dano neurológico. Pode ser um dano pequeno, né, que não deixa uma sequela, mas a chance aqui já é grande. Então a gente sempre cuida para esse paciente não ter uma hipertermia mesmo, mas a hipertermia é um excesso de temperatura, né, acima de 40,6, e ele pode resultar, né, por uma disfunção neurológica, inclusive um acidente que teve algum dano neurológico, degradação de proteínas no organismo, então o nosso organismo ele vai ter essa degradação, alterações nas células, né, porque ocorre uma aceleração da atividade celular e a morte do indivíduo. Tá? Então é algo que é sério e grave. O paciente, quando chega a essa temperatura, normalmente ele não chega consciente, né? Ele já perde a consciência porque é uma temperatura muito elevada. E o nosso papel é estar atento a isso. Possíveis causas que levam a uma hipertermia são infecções, tá? E aí infecções
Lesão cerebral pode ser por tumores, acidentes vasculares ou traumatismo craniano. Então, pacientes aí politraumatizados têm uma chance de desenvolver hipertermia. Restrição à perda de calor. Lembra as pessoas que trabalham em ambientes quentes? Elas também têm uma chance de desenvolvimento de hipertermia, né? Porque ela não perde calor suficiente, ela não consegue fazer uma troca de calor com o meio. Presença prolongada, né, em ambientes quentes e úmidos, locais que são muito quentes e úmidos, e a pessoa permanece por longos tempos, principalmente os trabalhadores, né, e pode desenvolver uma hipertermia. Por isso, vocês vão ver que as pessoas que trabalham em locais quentes e úmidos, ela é recomendada a troca, né, de períodos em períodos, então ela não fica por um tempo longo, uma jornada longa de trabalho. Ela usa roupas que vão isolar ela termicamente, de modo que o calor do ambiente não a afete, tá? E manter essa troca aí de maneira que não ocorra uma hipertermia, tá? Mas pode ocorrer. A desidratação em si, pessoas muito desidratadas, doenças parasitárias, né? Principalmente se for doenças em excesso, viroses, neoplasias, né? Os tumores e lesões teciduais. Tudo isso pode causar uma hipertermia, tá? Ana, a gente vai ver hipertermia com frequência? Não, tá? Agora com a Covid, a gente tem visto um quadro febril muito comum, né? É um dos principais sintomas. Mas essa questão do excesso, né, de temperatura aí, chegar a 40, a gente não tem esse quadro tão comumente, não. Tá? É mais quando a gente tem um quadro mais complicado, tá? Quando tem alguma presença mesmo de algum dano grave. Né? Uma virose também já bem avançada, né? Que o corpo precisa tentar. A febre é uma tentativa do corpo de expulsar o micro-organismo, né? Então o corpo sobe a temperatura para tentar eliminar esse micro-organismo. O problema é que ele elimina ele também, né? O organismo, quando ele aumenta muito a temperatura, ele não elimina só o micro-organismo, ele acaba se auto-eliminando, né? Por isso que é um problema. E os sinais e sintomas que nós vamos observar é que a pessoa apresenta uma pele avermelhada, né, quente ao toque. Ela fica às vezes até com a bochechinha rosada. Inquietação, né, e sonolência excessiva, a pessoa fica inquieta, com muito sono. Aumento da transpiração, né, uma tentativa aí do corpo regular essa temperatura. Pulso e frequência respiratória acima do normal. Desorientação, confusão e convulsão. Tá? A convulsão aqui, ela está quase sempre presente, porque é uma temperatura muito grande e o cérebro acaba soltando as descargas elétricas na tentativa de não sofrer com essa elevação de temperatura. E aí, nos nossos primeiros socorros, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse paciente e avaliar o nível de consciência e estado geral. Ana, posso demorar com esse paciente? Não, tá? Esse paciente ele precisa ser medicado o mais rápido possível para diminuir essa hipertermia dele. Utilizar, né, medidas de resfriamento, como a remoção do excesso de roupas, né, hidratação, banho de aspersão ou imersão, né, a gente tenta dar banhos nesse paciente para reduzir a temperatura, mas se o paciente estiver convulsionando, não, tá? Se o paciente estiver com risco, já estiver convulsionado, a gente evita por causa do risco de durante o banho ele inalar algo e piorar o quadro. E o uso de compressas frias, né? Em axila, virilha e fronte. Esse paciente a gente normalmente não mantém ele em casa, porque ele tem um grande risco de convulsionar, e aí a gente leva essa vítima para o atendimento pré-hospitalar, né? Então ele vai ser atendido dentro da unidade hospitalar. Tá? Porque primeiro tem que identificar também o quadro, né? O que está acontecendo. No caso dos pacientes com tumor, vai acontecer a gente não precisar de manter esse paciente internado, né? Nos tumores, como é algo previsível, às vezes faz só administração medicamentosa, certo? E aí nós vamos para a nossa atividade. Vamos ver a nossa atividade de hoje? Hoje a atividade é bem pequenininha, tá? Nossa atividade, elas são 2 perguntinhas, tá? Lembrando que é uma semana. Essas questões valem ponto e vocês vão me enviar pelo e-mail, WhatsApp, vou deixar na escola. Eu pego na escola uma vez na semana. E aí a gente vai corrigir, tá?
Essas questões valem ponto. Eu tenho falado isso em todas as aulas, para vocês não esquecerem. E vale a presença, tá? Se não me entregar nenhuma atividade, além dos pontos, também perde a presença, né? E a gente precisa dos dois para poder ser aprovado na disciplina, né? O meu objetivo com as atividades é reconhecer se vocês estão conseguindo, né, compreender o conteúdo e também ver as dúvidas que vocês estão tendo. Então, quais são os cuidados de emergência a um indivíduo com crise hipertensiva? Tá? Vocês vão falar para mim os cuidados. E quais são as principais causas da hipertermia? Tá? Essas são as duas perguntinhas que vocês vão responder. A crise hipertensiva, a gente acabou de falar, né, dos cuidados de emergência com E, né, que é tentar regular a pressão, prevenir complicações, enfim, vocês vão falar para mim. E as causas da hipertermia, né? Aí, o que é hipertermia? Temperatura acima de 40 graus,6. Então, a pessoa está com 40,6 de temperatura corporal. E quais são as principais causas, tá? Vocês vão citar aí para mim. Certinho? Lembrando de me enviar essas atividades, né? Não esquecer de enviar ou entregar, porque elas são avaliativas. Se eu tiver dúvida em relação ao conteúdo, pode me chamar e a gente vai esclarecer, tá bom? E lembrando que daqui 2 semanas nós já temos nossa primeira avaliação. Então não deixem as dúvidas para a última hora, tá? Porque pode ser que você deixe para a última hora e a gente não consiga esclarecer as dúvidas em tempo hábil, né? Então não deixe acumular, porque na semana da prova vai ficar impossível da gente esclarecer todas as dúvidas. Qualquer dúvida, então, siga à disposição.